Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que envolve uma jovem que morava numa aldeia bem pequena na Inglaterra e ela decidiu ir para os Estados Unidos para trabalhar como au pair, só que as coisas deram muito errado. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Louise Woodward. Louise Woodward nasceu no dia 28 de fevereiro de 1978, em Eltham, em uma pequena aldeia em Thatchshire, Inglaterra. Seu pai trabalhava como um faz-tudo e sua mãe trabalhava como administradora em uma escola local. A região em que ela morava, por ser muito pequena, não tinha muitas oportunidades, mas, com isso, ela aproveitou ao máximo sua faculdade e se formou em 96. Em seu tempo livre, ela trabalhava como babá para outros membros da comunidade. Louise ficou conhecida por ser uma garota sensata e uma babá de confiança. Foi logo depois de se formar na faculdade que Louise decidiu que queria tirar um ano de folga, antes de retornar para concluir um curso universitário. Foi em julho de 96 quando Louise, de 18 anos, arrumou a mala e se mudou para os Estados Unidos para ganhar alguma independência e experiência em viagens. Como a maioria que decide viajar sem fonte de renda, Louise se registrou em uma agência e encontrou um emprego como au pair. Logo após o registro, a empresa informou a Louise que havia encontrado uma família para ela, que morava na área de Manchester by the Sea, localizado a pouco mais de 30 minutos do centro de Boston. A cidade é conhecida pelas belas praias e mirantes, e a população na década de 90 era de aproximadamente 5.000 pessoas. Louise rapidamente aceitou o trabalho e se mudou para a área para começar a trabalhar. Mas logo de início ficou óbvio que ela tinha pouca experiência na área. Logo que ela chegou para trabalhar com a família, as coisas não deram certo. Isso porque ela não queria um toque de recolher que a família estabeleceu, que era até às 11 horas da noite. Ela queria passar praticamente a noite inteira fora, no centro de Boston. Ela não tinha ali muita responsabilidade naquele momento. Então isso com certeza não deu certo. Em pouco tempo ela queria ir embora. Incapaz de lidar com as regras que lhe foram dadas, Louise voltou para a agência mais uma vez. Depois de algumas semanas, ela foi informada de que uma família em Newton estava procurando uma au pair. Em novembro de 96, Louise deixou a outra família e foi morar com o Dr. Samuel e a doutora Deborah Apen. A família tinha 2 filhos pequenos, Brandon, de 2 anos, e Matthew, de 5 meses. No início, a relação entre Louise e a família era boa, mas logo o casal percebeu que ela era desafiadora sobre o fato de que ela não queria ter um toque de recolher. Foi por causa disso que a família concordou que no primeiro mês, Louise não precisava de um toque para recolher. Mas, mais uma vez, as coisas não deram certo. De novo, ela continuou indo para a vida noturna de Boston, passava muitas horas, e também na parte da manhã ela demorava muito para acordar, e ela precisava ficar de olho nas crianças. Então, a família não estava gostando muito disso, e ela também bebia bastante, e eles não estavam nem um pouco satisfeitos com o comportamento da Louise. Isso foi tudo muito complicado para o casal. Deborah era oftalmologista e Samuel médico, e ambos tinham uma rotina de trabalho cheia. O casal estava lutando para equilibrar suas carreiras médicas e sua vida familiar. Então foi isso que o motivou para eles terem uma au pair que daria ali, digamos que, um certo alívio, já que as crianças estariam em boas condições e sendo cuidadas da melhor forma possível. Só que quando a Louise chegou, não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, a situação piorou bastante. No final de janeiro, tanto Samuel quanto Deborah decidiram que a única opção que eles tinham era confrontar Louise. Eles a informaram de que ela precisava obedecer o toque de recolher agora, que era chegar em casa até a meia-noite ou senão ela seria demitida. Louise não aceitou isso, ela disse que tinha mais de 18 anos e podia voltar para casa quando quisesse. No dia 4 de fevereiro de 97, apenas uma semana após o confronto, Samuel e Deborah saíram para trabalhar. Louise relatou que logo após acordar Matthew, ela percebeu que ele estava chorando bastante naquele dia. Ela deduziu que ele só estava cansado, mas era estranho, pois ele tinha acabado de acordar. Na parte da tarde, Louise decidiu dar um banho em Matthew.
Depois do banho, Louise colocou ele no berço para um cochilo. Um pouco depois, ela foi verificar ele e imediatamente ao entrar em seu quarto, ela percebeu que Matthew estava com dificuldades para respirar e correu com ele para a sala de jantar. Aqui, Louise tentou realizar o RCP. Em pânico, o primeiro instinto de Louise foi telefonar para seus pais, mas eles não atenderam, então ela ligou para a emergência. Na ligação, ela acreditava que Matthew tinha se sufocado com vômito e que não estava mais respirando. Um pouco depois, os paramédicos chegaram. Ao chegar, os paramédicos encontraram Matthew, de 8 meses, deitado no chão da sala de jantar. Ele estava ofegante e seu corpo estava tremendo. Enquanto os paramédicos corriam para estabilizar Matthew, Louise finalmente conseguiu falar com Deborah e a informou do que estava acontecendo. O bebê foi levado para o hospital e pouco tempo depois seus pais chegaram. Imediatamente após a chegada, Deborah insistiu que queria examinar os olhos de Matthew e obteve essa permissão. Ela notou que havia sangramento atrás de suas retinas. A essa altura, o pequeno Matthew havia entrado em coma, e os médicos conseguiram estabelecer que ele tinha uma rachadura de 5 centímetros na parte de trás do crânio, pela qual seu cérebro havia inchado. Os médicos também concluíram que Matthew tinha hematoma subdural, que seria sangramento ao redor do cérebro. Ele também teve hemorragia na medula espinhal. Instantaneamente, os médicos acreditaram que Matthew provavelmente foi agredido ou caiu, aconteceu alguma coisa grave com o bebê. Para aumentar a suspeita, Matthew também teve uma entorse no pulso, que estava lá pelo menos 4 semanas. Por volta das 7 horas, o sargento Bill Brine chegou à casa da família para questionar Louise. A entrevista nunca foi gravada, mas ele relatou que Louise não era bem treinada e estava trabalhando com a família em troca de hospedagem. Louise também disse ao detetive que Matthew a estava irritando a manhã toda. Bill então percebeu que Louise ficou irritada por causa do comportamento do bebê. O relatório afirmava que ela disse ao sargento que jogou Matthew na cama e que ela foi bruta ao dar banho nele e que ela poderia tê-lo derrubado no chão do banheiro. Bill então perguntou por que ela havia feito isso e ela disse que estava irritada com ele. Após cerca de 20 minutos de entrevista, a polícia decidiu sair. Por medidas de segurança, levaram o passaporte de Louise. Na manhã seguinte, ela foi presa por agressão. Ela foi mantida até seu julgamento em uma prisão de segurança máxima. Sua fiança foi fixada em $100 mil. No dia 9 de fevereiro de 97, às 10h57, Matthew faleceu nos braços do pai. Louise estava agora enfrentando uma acusação de assassinato. Ela teve a fiança negada. Antes de começar o seu julgamento, ela fez um teste do polígrafo, onde foram perguntadas ali o que aconteceu naquela manhã, se ela tinha algum envolvimento na morte da criança, alguma coisa desse tipo, e ela deu as suas respostas, falou ali, e todas as suas respostas foram verdadeiras. Ela disse que não tinha nenhum envolvimento na morte do Matthew. O julgamento começou em 7 de outubro daquele ano, em Cambridge, Massachusetts. Os advogados de defesa de Louise foram financiados pela agência que ela havia obtido o emprego. Desde o início, o julgamento ganhou cobertura mundial e muitos na cidade natal de Louise acompanharam o julgamento. A acusação começou afirmando: "Não estamos dizendo que o réu acordou em 4 de fevereiro com a intenção específica de matar Matthew, mas o que estamos dizendo é que no dia 4 de fevereiro o réu, em uma atitude frustrada, ressentida e infeliz, bateu o bebê contra um objeto duro e o sacudiu, causando sua morte. Ações que qualquer um saberia que resultariam em morte. Nessa comunidade, isso é um assassinato." Uma das primeiras testemunhas de acusação a depor foi o Dr. Kenneth Mandel, que foi o primeiro médico a tratar Matthew quando ele chegou ao pronto-socorro. Ele contou ao tribunal como viu pela primeira vez o bebê, sem respostas e em coma. Ele também registrou que Matthew tinha pupilas dilatadas e evidências de hemorragia na retina, todos os sinais de um traumatismo craniano grave. Em sua autópsia anterior, o legista concluiu que a causa da morte foi devido a um traumatismo craniano contuso, em sua crença com a mesma força que a criança foi derrubada de cerca de 5 metros. Uma vez no tribunal, ele reconheceu que o seu testemunho estava incorreto. Ele afirmou que os ferimentos poderiam ter acontecido a partir de uma queda de qualquer lugar entre 600 a 900 metros. O legista então foi contra a acusação para destacar que não acreditava que Matthew tivesse sido violentamente agredido antes de sua morte. Ele disse ao tribunal que se alguém fosse sacudido violentamente por 1 minuto, ele esperaria encontrar hemorragias nos músculos do pescoço e hematomas nos braços e costelas do bebê, onde ele deveria ter sido agarrado. E ele terminou dizendo: "Não havia nenhum desses ferimentos." Embora essa declaração tenha eliminado o argumento de acusação de que Matthew foi agredido,
Tanto ele quanto o médico concluíram que os ferimentos no corpo de Matthew não eram antigos e ocorreram nas horas anteriores à ligação para emergência. Tanto Deborah quanto Saniel também deram seu depoimento. Deborah afirmou que ao examinar os olhos de seu filho, ela viu a extensa hemorragia na retina e sabia que isso era um sinal da síndrome do bebê sacudido. Ela também informou ao júri e ao tribunal sobre o conflito que ela e Saniel tiveram com Louise, sobre o seu comportamento nas semanas anteriores. Saniel reiterou esse argumento, dizendo que Louise sempre saía à noite e não acordava de manhã para cuidar das crianças, algo que ela era paga para fazer. Louise testemunhou e disse que tudo o que o sargento disse era mentira e que tudo o que ela falou com ele foi adulterado. Durante isso, Louise permaneceu calma. Foi por isso que a promotoria chamou ela, uma aspirante à pequena atriz que contou meias-verdades a seus empregadores. A acusação concluiu afirmando que esses ferimentos foram causados por Louise na própria casa de Matthew, enquanto ela era responsável pelos seus cuidados. A declaração da defesa dizia o seguinte: Louise teve a infelicidade de estar com Matthew quando ele teve uma velha lesão que o fez cair e o sangramento não parava. Podemos nunca saber exatamente como esse incidente ocorreu, mas se for uma lesão antiga, caso encerrado. Não aconteceu no dia 4 de fevereiro e é o fim do caso. Para fornecer evidências para sua teoria, a defesa produziu cópias do raio-x que mostraram que não havia inchaço no crânio, e o inchaço estaria presente em uma lesão recente. Ele também falou sobre a lesão no pulso que estava lá há 4 semanas. Foi após essas declarações que a promotoria mudou seu objetivo. Eles pediram ao júri permissão para considerar acusações alternativas de homicídio voluntário e involuntário, bem como assassinato. A defesa argumentou que foi assassinato ou nada. No final, o juiz concordou com a defesa. O júri só poderia considerar assassinato de 1º grau ou 2º grau. No dia 30 de outubro, o júri concluiu que Louise Woodward era culpada de assassinato em 2º grau. Ela foi condenada à prisão perpétua, com um mínimo de 15 anos a serem cumpridos. A essa altura, Louise já havia passado 269 dias na prisão. Mas não acabou por aí. Em 7 de novembro, o juiz ouviu uma moção de defesa em 3 partes. Primeiro, pedindo que o veredito fosse anulado e arquivado. O segundo foi anular o veredito e realizar um novo julgamento. E terceiro, reduzir a acusação de homicídio culposo. No dia 10 de novembro, o juiz anunciou que reduziria a sentença para homicídio involuntário. Ele também reduziu a sentença de Louise ao tempo de serviço de 279 dias. Com isso, ela foi libertada da prisão. Foi em 16 de junho de 98 que Louise pôde regressar à Inglaterra. Ao voltar para casa, ela deu uma entrevista. Ela simplesmente afirmou que queria voltar à sua vida normal. Imediatamente depois disso, Deborah e Saniel entraram com uma ação civil para impedir Louise de obter lucros com a venda de sua história. Eles ganharam. Louise voltou para a universidade, onde se formou em Direito em 2002. Em 2004, ela começou a trabalhar em seu treinamento para se tornar uma advogada, mas desistiu para seguir a carreira de professora de dança. Desde 2015, Louise está casada e tem uma filha, e continua morando na Inglaterra. Desde o julgamento, Deborah e Saniel foram acusados por membros do público de negligência e abuso de seus filhos antes da morte de Matthew. Durante o julgamento, reportagens da imprensa culparam Deborah e Saniel por colocarem a carreira à frente dos seus filhos. Desde os ataques, o casal abriu uma fundação em nome de Matthew para ajudar outras vítimas, prevenir o abuso infantil e dissipar os mitos ainda predominantes sobre isso. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso um pouco difícil da gente entender, que segundo ali o tribunal foi algo sem querer que aconteceu. A defesa acho que foi muito bem nesse caso, que eles conseguiram provar ali o que eles acreditavam que era verdade, e a acusação primeiro ganhou e depois acabou perdendo, já que a pena dela foi reduzida. Mas enfim, gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, se vocês concordam com isso que aconteceu, a redução da pena e tudo mais. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.